Bem-vindo ao canal Escatológico. Tenho visto nos últimos meses alguns vídeos no YouTube, discussões em redes sociais também, a respeito da visão que João teve em Apocalipse capítulo 12, e que alguns têm dito que aquela visão se refere à conjunção de planetas, uma conjunção especial de estrelas, planetas, e que estaria apontando para que o dia 23 de setembro de 2017 culminasse em acontecimentos apocalípticos. Até mesmo alguns chegam a marcar o dia do arrebatamento da igreja para esse dia, contrariando as palavras de Cristo, dizendo que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, a não ser Deus. Que nem ele, nem o Filho do Homem sabe nem o dia e a hora da ocorrência desses eventos, do evento do arrebatamento. Claro que a palavra fala que Jesus pode vir a qualquer momento. Ele pode vir a qualquer momento para a vida de cada um também. Quando a pessoa, Deus recolhe, então a pessoa vai diretamente para Deus. E ali ele será julgado as suas obras. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disto vem o juízo. Bom, então tem surgido, esse tipo de coisa que eu considero que é totalmente contrária à palavra de Deus. Porque a própria palavra nos adverte, não é? Nos advertiu para não adorarmos exércitos dos céus, luas, estrelas. Então ele advertiu o seu povo, Israel, a respeito disso. Bom, eu fiz uma análise, uma breve análise, a respeito do cumprimento da palavra revelada no livro de Apocalipse, e mais especificamente nesse capítulo 12, e que começa falando a respeito de um grande sinal no céu. Então fala assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Bom, em primeiro lugar, nós devemos ter a consciência, então devemos ter em mente que João, ele teve uma visão. Então, na verdade, todo o livro de Apocalipse foi entregue a João, que ele mesmo fala, durante um arrebatamento que ele teve em espírito no dia do Senhor. Então, João se encontrava na presença divina através de um arrebatamento espiritual. Entretanto, isso não o impediu de ver e ouvir. Se você for, sugiro a você aí que marque na sua Bíblia, onde você vai encontrar essas duas palavras, essas duas ações, esses dois verbos em Apocalipse: ver e ouvir. O próprio Senhor Jesus, fala que ele ouviu, quando ele foi arrebatado. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês? Então ele estava consciente do que ele via, e Deus mostrava a ele, Cristo mostrava a ele, em visão, né? O que vês, escreve no livro. Assim ele o fez. Então, as visões, repito, lhe foram dadas quando ele estava desperto, acordado. Ele estava consciente. Mas ele via e ouvia. Então, nós podemos, de certa forma, chamar isso de um misticismo. Mas é um misticismo autêntico, que pode ser provado pela presença dos seguintes fatores. Então, no misticismo autêntico, né, que é compatível com a palavra de Deus, existem os seguintes fatores. As visões e comunicações místicas devem estar de conformidade com as Escrituras, com a palavra de Deus. Em segundo lugar, essas visões servem de agentes purificadores. Então a pessoa tem uma maior consciência de que é um pecador necessitado da graça de Deus. E outro fator, né, é que elas podem transcender, mas não podem contraditar, não são contra as verdadeiras razões pias, não ímpias, né? As razões pias, as razões puras. E, em quarto lugar, elas exaltam a pessoa de Jesus Cristo e somente a Ele. O que disso passar, meu amigo, é do maligno. Então, se Cristo não é exaltado, então esse tipo de misticismo é bestial, né? Vem do fundo do poço do inferno. Então, podemos concluir que o livro de Apocalipse foi dado a João, revelado a ele enquanto se encontrava nesse tipo de contato místico com Deus. Devemos ter cuidado com todo tipo de contato místico, eu repito, que não seja mediante a intermediação de Jesus Cristo, que, segundo a palavra de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Se você se arriscar a procurar contato espiritual divorciado dessa verdade, você estará sujeito ao engano e poderá ter amargas experiências com o mundo dos demônios. Então você vê aí muitas pessoas, né, envolvidas em coisas místicas, mas que estão tendo contato com o mundo do mal, com os demônios. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas que estudam aí os ETs, né, os extraterrestres e tal. Você pode ver que eles estão perdidos aí nesse mundo espiritual do mal, né? E espero em outra oportunidade falar a respeito disso aí. Uma experiência muito interessante que alguém colocou em um livro, né? Bom, o capítulo 12 de Apocalipse é uma visão dada por Cristo a João. Ele inicia esse capítulo afirmando: viu-se um grande sinal no céu. Esse sinal, né, nós vemos que esse sinal é uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Então isso aí segundo eles dizem, as conjugações, as evoluções planetárias, né? A estrela tal é que parece aquilo ali, isso aqui, né? Então nós temos que buscar isso aqui, o significado dessa visão
lá no céu, né? Como astrólogos, vamos lá pega o telescópio, porque a NASA, né? NASA, a palavra NASA, em hebraico significa engano. Então tem muito cristão aí, né, procurando as respostas e os significados das verdades bíblicas lá no céu, como os babilônicos faziam, né? Então é uma mistura, é uma coisa que não tem sentido. Então, porque pelo contexto do capítulo e pela regra da interpretação da Bíblia interpretando a si mesma, nós vemos que isso aqui diz respeito a Israel. Então, Apocalipse 12, essa mulher aqui significa Israel, o povo de Israel. Porque a grande tribulação é a angústia de Jacó. É quando Deus vai começar a purificar aquele povo. Eles vão chegar a reconhecer Cristo como Messias, depois de fazerem a paz com o anticristo. Então, esse capítulo aqui não se refere à igreja, não se refere a nós. Esse aqui é um tempo durante a grande tribulação. Então, nós vemos aqui, vamos fazer a interpretação conforme a palavra de Deus. Em Gênesis, nós vemos aqui, Gênesis capítulo 37, nós vemos aqui, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque José é um tipo de Cristo. José teve uma vida que em muitos aspectos remete a Jesus Cristo. Então Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Vejam só, Israel, Jacó, ele amando José mais do que a todos os seus filhos, é um tipo de Cristo, José. Porque Deus deu o seu único filho, o filho unigênito, deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E nós vemos aqui, que José, ao contrário de Cristo, Israel teve muitos filhos, mas ele amava mais a José porque era filho da sua velhice. Era o caçulinha querido, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aí vejam só aqui mais um tipo de Cristo, Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. Porque José era um escolhido para uma determinada missão. José foi escolhido por Deus para salvar o povo de Israel, durante aqueles períodos terríveis de fome, de seca. E então o que eles fizeram? Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Assim, Cristo foi rejeitado também pelo seu povo Israel. Porque a vida de José refletiu isso também. E essa é a palavra profética. A palavra deve interpretar a si mesma. E vemos também aqui. Eis que José teve um sonho e ele falou assim: eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Vemos, portanto, que esse símbolo do sol, da lua e das estrelas se refere ao povo de Israel. Então, a mulher vestida do sol, o sol representa aqui a glória de Deus, porque a glória de Deus veio sobre Israel. O povo escolhido. O povo escolhido para trazer o Messias às nações. Não o Messias como os religiosos daquela época esperavam,
todo-poderoso. Não, mas veio humildemente. Eles não entenderam que a própria palavra e os símbolos da palavra, os tipos existentes nas Escrituras, como José, que o Messias seria uma pessoa humilde, que ele viria para libertar primeiro o povo dos pecados, e a libertação política, outras coisas, viria depois. Bom, então vemos aqui o Salmo 104:2. Vamos lá no Salmos 104:2. Então, essa interpretação de que ela, vestida do sol, está vestida da glória de Deus. Fala assim, Salmo 104:2. Ele, Deus, se cobre de luz como de um vestido. Ele estende os céus como uma cortina. O verso anterior fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Então está aqui a mulher vestida do sol, a mulher vestida da glória de Deus, Israel. E fala assim, que ela tendo a lua debaixo dos seus pés. Bom, a lua, geralmente na Bíblia, você pode fazer aí sua pesquisa, é um elemento que marca a passagem do tempo, início e fim de solenidades. Então temos aqui o Salmo 81:3. Salmo 81:3. Vamos lá. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. E os Salmos 89, Salmo 89, 34-37. O que fala lá? Aqui fala sobre a aliança de Deus para com Davi. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Vejam só que coisa interessante, né? Nós vimos aqui que esse salmo fala a respeito da aliança eterna que Deus fez com Israel. E o Apocalipse 12 fala também sobre isso. Você depois leia com carinho, com cuidado, esse Salmo 89, 34-37, compare com o capítulo 12, verso 1 de Apocalipse. E nós vamos ver aqui também que no capítulo 12 fala a respeito dessa semente. Então vemos aqui, então interpretando, vimos um grande sinal no céu, a mulher vestida do sol, da glória de Deus, tendo a lua debaixo dos seus pés, que essa lua que é testemunha, a lua é testemunha, a testemunha fiel da aliança que Deus fez com a semente de Davi, que durará para sempre. Bom, então, durante a tribulação, nós vemos aqui, em Apocalipse 12, que durante a grande tribulação, Satanás vai perseguir a nação de Israel. Essa perseguição se dá porque, por meio de Israel, Jesus, o Salvador, veio ao mundo. Então está aqui. E deu à luz um filho. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro.
e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, isso aqui, esse capítulo 12, revela, na verdade, um confronto que desde que Deus, lá no proto-evangelho, né, lá em Gênesis, falou da semente da mulher, né, falou da semente, que é Gênesis 2:15, Gênesis 3:15, né, que fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, então esse conflito vem desde a queda do homem. Porque a palavra de Deus diz que Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Então, Satanás sempre quis ou desejou destruir a nação de Israel. Isso aí é muito claro na palavra de Deus. Então, houve um tempo em que, se não fosse pela misericórdia de Deus, que Israel não seria preservado. Mas vocês podem ver a preservação desse povo durante a nossa própria história, a história contemporânea, não é verdade? Quem aí conhece algum moabita, ou quem conhece aí algum filisteu, ou qualquer uma daquelas nações antigas, eu só me lembro mesmo, eu me lembro do Egito, que Deus teve misericórdia, porque ali Israel ali foi reconhecido por um dos faraós, protegido. Então deve ser por isso que ainda existe Egito como uma nação. Então nós vimos aqui, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, isso durante a grande tribulação. E vemos aqui, então, que João, a ele foi dado a visão de uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, Deus mostra a João um grande sinal no céu, Israel, e um outro sinal também no céu, um dragão, que é símbolo de Satanás. Então aqui há um conflito estabelecido. E esse conflito não se dá apenas na terra, mas acontece também nos céus. Porque o conflito que ocorre na terra é o resultado direto do conflito espiritual que ocorre nos céus. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. A palavra de Deus mesmo fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, que dominam o mundo espiritual. E essa batalha existe. É uma coisa que nós podemos sentir aí todo dia. Com o que tem acontecido hoje, atualmente, em nosso mundo. Bom, o verso fala assim, o verso 3 mostra Satanás, o diabo, como possuindo o poder. Então fala do grande sinal, que é essa aliança de Deus com Israel, e vê o sinal no céu, que é esse grande dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Bom, então 7 cabeças significa o pleno conhecimento, conhecimento completo. O número 7 significa completude ou perfeição, mas perfeição como algo completo.
alguma coisa que nada falta, completude, algo que foi perfeito, feito em sua plenitude. Então aqui o 7 significa que Satanás, ou o anticristo, né? Ele tem pleno conhecimento, conhecimento completo, intelecto tremendamente poderoso. E fala aqui sobre 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres são certamente a federação de 10 reinos, eu já falo isso no meu livro, né? Os reis que virão, que será governada pelo anticristo e que vai surgir do Império Romano revivido, que atualmente nós conhecemos como a Europa, em seus atuais contornos políticos, por que não dizer religiosos. Então, essas 10 nações que surgirão, em princípio, dessa configuração da Europa, serão usadas como instrumento do poder do anticristo nos últimos dias. E nós vemos aqui em Apocalipse 12, 17, nós vemos aqui, vejam só, o clímax aqui desse conflito, né? Dessa relação entre Deus e Israel, essa relação, podemos dizer, uma batalha cósmica, né? Nos céus, entre principados e potestades. Então nós vemos que o conflito irá aumentar na terra com a perseguição que o demônio vai fazer a Israel. Fala assim, e o dragão, né, que é o diabo, Satanás, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Bom, alguns afirmam que esse verso 17 é uma base muito segura para você para acreditarmos que a igreja irá sofrer as tragédias da grande tribulação. Bom, ocorre o seguinte, que aqui fala aqui, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O que nós vimos aqui? Quem é a semente? Nós vimos em Salmos 89. Vimos em Salmos. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente, a semente de Davi, durará para sempre. Esse aqui é o povo de Israel, pessoal. E o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Então a semente, que também nós sabemos que o próprio Cristo falou, a salvação vem dos judeus, porque ele era um judeu, nascido judeu, do povo de Israel, mas para reger todas as nações. Então nós vimos aqui guerra ao remanescente da sua semente. Então quem é um remanescente da semente? É o povo de Israel. A doutrina do remanescente dos homens salvos sempre se refere a Judá e às outras tribos de Israel, e nunca aos gentios ou à igreja. Essa doutrina do remanescente expressa a ideia de que Deus está sob a obrigação de ajudar Israel para salvar um remanescente dentre eles, de modo a preservar sua descendência para cumprir com eles, por fim, as alianças feitas com Abraão, Isaque, Jacó e Davi, a quem ele prometeu uma descendência eterna, e essa descendência uma terra eterna. Então eu vou colocar aí no vídeo
algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. Então, muitas vezes, Deus predisse a libertação e preservação de um remanescente das 13 tribos e sua restauração final e eterna sob o governo do Messias, né? Principalmente aqui em Apocalipse 12, 17. Então, a gente pode ver isso em Isaías, capítulo, se não me engano, é o capítulo 1. Capítulo 1, sim. Isaías capítulo 1, verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra, que foram exterminadas do mapa. Então, Isaías, no profeta Isaías, no verso 9 do capítulo 1 do seu livro, ele predisse que esse remanescente seria salvo da destruição que viria sobre Judá e Jerusalém. Porque se não fosse assim, meu caro, Deus seria mentiroso e não cumpriria as suas promessas. Então pare de querer explicar a Bíblia pela astronomia, essa coisa da NASA, né? Essa falsa ciência da astronomia, essa bobagem, entendeu? Você deve explicar a Bíblia, essa primeira regra de hermenêutica, de interpretação. A Bíblia se explica a si mesma, né? Então, peça ao Espírito Santo para que acalme seu coração, porque tudo está escrito, traçado por Deus, e devemos apenas esperar em sua palavra, porque se temos essa esperança, esperemos, né? Vamos deixar de especular, vamos crer que Deus vai cumprir a sua palavra do jeito que está escrito. Não para a glória de ninguém, mas para a sua própria glória. Então, fazemos esse canal com muito carinho, né? Para tentar explicar, levar algumas boas ideias, né, a respeito da palavra de Deus, né, do Evangelho da nossa salvação. Então, vamos estudar, vamos nos enriquecer, mas fiquemos com a nossa alma plantada aqui, né, na âncora, que é a palavra de Deus, a âncora da alma, da fé, a âncora da salvação. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por assistir. Fica bem.